Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 18. E mantenha aberta ou acessada, né? Hoje as pessoas estão... A Sociedade Bíblica do Brasil divulgou agora quantos milhões já de Bíblia, né? Ou milhares de Bíblias estão disponibilizando para acesso pelos smartphones, né? Então, mantenha acessada ou então aberta. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 18. O tema da nossa mensagem: característica de quem vive a graça de Deus, segundo o padrão que nós encontramos no apóstolo Paulo. Nós vivemos numa sociedade, e nós cristãos principalmente, num estado avançado de secularismo. E existe um teste que qualquer um pode fazer para saber se é uma pessoa secular. É simples. Se algo modifica o humor, é porque o seu coração está totalmente engajado nisso. Então, se você chegasse hoje aqui na igreja, as portas estivessem fechadas com uma mensagem: não haverá culto hoje, você entraria em crise? Ou você diria assim: que bom, pelo menos eu vou visitar meu pai, meu tio, até que enfim, e volto à noite. Quantos de vocês entram em crise porque não leu a Bíblia durante a semana? Eu estou todo me tremendo. O que foi que aconteceu? Não li a Bíblia hoje, nem orei. Mas quantos de vocês perdem a paciência porque chegou no shopping e estava fechado? A geladeira queimou. Aí você perdeu o humor, se chateou, chuta o balde mesmo. Percebam que modificamos o humor quando envolve coisas desse mundo. Riscar o carro, meu Deus... Não é? Rasgaram a Bíblia, não, eu compro outra, simples. Não é? Perdeu, não, eu tenho Ou seja, não entramos em crise em relação às coisas espirituais, mas modificamos o nosso humor quando diz respeito às coisas desse mundo. Nos chateamos, modificamos a estrutura dos nossos sentimentos. O teste é simples. Não tem culto hoje. Ufa, então é praia. Ufa, vou visitar meus parentes. Mas se o shopping estiver fechado, ora, eu saí de casa, como pode? Você foi ao banco, mas como? Não está aberto. O supermercado, o quê? Aí você grita, esperneia, fica nervoso, perde a paciência, porque temos uma estrutura no nosso coração que nos está modificando e minando a nossa vida, chamada secularismo. Mas como viver a graça de Deus com uma estrutura dessa no coração? É por isso que é bom visitar o apóstolo Paulo, porque ele passou por essa condição que nós passamos. Chega o momento que ele faz orações a Deus e tem como resposta a seguinte frase: minha graça te basta. Daí ele desenvolve todo um aprendizado na graça de Deus. E chega um momento em que ele diz que ele está aprendendo a viver contente. Porque o aprendizado da graça se revela em contentamento.
Como eu sei que eu estou na escola da graça de Deus? É quando dentro de mim começa a desenvolver-se contentamento. É o aprendizado. Aprendi a viver contente, e aí finalmente eu posso tudo naquele que me fortalece. Chega esse momento, agora, em que é escrita a segunda carta a Timóteo, que ele já vivenciou uma prisão leve, domiciliar, poderia receber todos os amigos, diz ele que era sem impedimento algum. Mas nessa segunda prisão, ele passa por grandes privações. Já não pode receber amigos, já não tem ninguém para advogá-lo, convive com solidão. A perspectiva dele é que possivelmente não vai sair-se bem. Está em risco a sua vida. Quando ele escreve esse capítulo, parte desse capítulo 4, aí nós podemos perceber as características de quem vive a graça de Deus, porque entrou na escola dessa graça divina. Recebeu de Deus a instrução, minha graça te basta. Entrou na escola do Espírito Santo. Aprendo a viver contente em toda e qualquer circunstância. E agora revela as características. Primeira característica, versículo 9. Quem vive a graça de Deus não protela o tempo e nem as oportunidades. Porque sabe que Deus define um dia para nós, chamado hoje. Hoje, se ouvires a minha voz. Hoje, se ouvires o meu desafio. Hoje, se ouvires. É assim que Deus fala. Daí o texto bíblico mostra Paulo dizendo, procura vir ter comigo depressa. Ele está preso. A qualquer momento vai ser julgado. Pode perder a vida a qualquer momento. Num estado desse, a pessoa tem pressa. O nosso problema é que pensamos que temos a vida toda para resolver. E não temos. Deus só coloca para você um tempo chamado hoje. Tanto que Santo Agostinho de Hipona, ele diz que passado não existe, futuro não existe, só existe um tempo chamado hoje. Você tem hoje para resolver sua vida. Você tem hoje para ter aquela conversa com seu filho, com a sua filha. Você está protelando demais, deixando para amanhã, e o amanhã não existe. Você tem graça de Deus na vida, entrou na escola do Espírito Santo, aprendeu que a graça de Deus, somente ela te basta, então resolve a vida hoje. Crente com graça de Deus não protela. Porque para quem entende a graça de Deus, sabe que não existe algo mais precioso do que o tempo. E o tempo chamado hoje. Você já perdeu muito tempo. Você já perdeu muito hoje na sua vida. Hoje. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Porque se você for pegar um navio e o inverno chegar, você vai ficar no porto 3 meses. Procura vir ter comigo depressa, porque você perdeu a vez, chegou, já fui. Pai, mãe, entenda, é hoje. Amanhã você perde o seu filho, ele não chega mais. É hoje. Crente com graça de Deus não protela. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Procura vir ter comigo depressa.
Segunda característica de quem vive a graça de Deus, conforme Paulo, entende que relacionamentos é complexo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Relacionamento é complexo. Veja que Paulo está revelando que seus amigos, aqueles próximos, na verdade, estão longe, ou então vivem a própria complexidade da vida. Cada um estão vivendo o seu próprio redemoinho, sua própria condição. Isso mesmo. Para o sentimento de Paulo poderia ser dramático. Quando ele precisa de gente por perto, essas pessoas não estão, mas se relacionar é isso mesmo. Você tem a graça de Deus, então entenda. Relacionar-se com filho é complicado, com esposa e esposo também, com crente também, o irmão da igreja sim, com o vizinho, com o colega, sim. Esse vai e vem de emoções, esse vai e vem de expectativa, de abandono, de solidão. Alguns nos ferem, outros nos amam, mas isso é vida com gente. E você tem a graça de Deus, compreenda essa riqueza e essa beleza de relacionar-se. Que seja essa uma característica sua. Entender que relacionar-se é complexo. Pessoas, banalmente, vai desprezar você. Você vai confiar e ela não vai corresponder. Não perca jamais a confiança em relacionar-se por causa da complexidade dos relacionamentos. Você tem a graça de Deus. E com a graça de Deus, você sempre será chamado a relacionar-se e nunca a se isolar. Outro dia, uma senhora está dizendo, eu prefiro os meus cachorrinhos do que gente. É claro. Você domina, manda, desmanda, né? Só não sei se os seus cachorrinhos te querem, né? Mais do que gente, não é? É muito fácil. Quem tem graça de Deus, compreende. Tão perto de mim, tão ferido por mim. Então, mas é melhor estar comigo. É melhor estar com você. Terceira característica de quem vive a graça de Deus, segundo Paulo. É totalmente carente de comunhão. Apesar dessa consciência de relacionamentos serem complexos. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e trazei-o, pois me é útil para o ministério. Veja que abandonaram, foi para um lado, foi para outro, os outros colegas. Ele poderia dizer, pois então estou fechado para o amor, estou fechado para a amizade, estou fechado para o relacionamento. Não, imediatamente ele suplica por presença de pessoas. Amei nunca mais, porque fui machucado. Você tem a graça de Deus. Essa não deve ser a lei do teu coração. É um saindo e você clamando por outros entrando na comunhão da sua vida. É você suplicando para que Lucas se aproxime, traga Marcos, João e outros além, outros mais, para que você não
se torna uma agência de solidão. Porque não existe algo mais esquisito para quem tem a graça de Deus do que o isolamento. Porque com a graça de Deus nós somos totalmente voltados para a comunhão. Lembrando, não é comunhão, é comunhão. Tem gente que vive de comunhão, né? Você. Outra característica de quem vive a graça de Deus segundo Paulo, ou como viveu Paulo, sabe se desapegar no tempo certo. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Espere. Anteriormente, Paulo estava quase reclamando que alguns tinham saído. Fica, Tíquico, mas não é tempo de segurar Tíquico. Não, Tíquico, todos podem ir, mas agora você fica. Eu vou ficar só? Vou morrer só aqui? Preciso de alguém. Mas não, esse desapego, quem tem graça de Deus, não prende o filho, de tal forma que ele perde a vez na vida. Quem tem graça de Deus, não faz com que o outro fique preso numa redoma dos seus sentimentos. Sabe liberar no tempo certo, mandar, enviar. Porque tem a graça de Deus e a graça de Deus somente basta para ele. Chega o momento que, meu filho, Deus te abençoe na tua universidade, vai, ide em paz, que Deus te acompanhe. Meu filho, é por aí mesmo, mas mãe, eu vou atravessar o mundo. Isso mesmo, atravesse o nome, em nome de Jesus, você está liberado. Mas vai ficar sozinho? Não, porque a graça de Deus me basta. Envie o teu Tíquico. Você tem a graça de Deus. Não tema a solidão. Em nome de Jesus, você tem a graça de Deus. Outra característica de quem vive a graça de Deus, mantém a normalidade e a beleza da vida. O homem está preso, sem expectativa muito de vida. Mas adivinha o que é que ele pensa? Quando vieres, traz a capa que deixei em Troades, por causa da prisão dele, foi repentina, então algumas ficou, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Incrível isso, como? A pessoa estava para morrer, ainda pensa em ler. Na capa, né? Trazer minha capa, é isso mesmo, tem graça de Deus. Na tribulação, no sofrimento, na dor, a normalidade e a beleza da vida não se perde. Como anda a sua vida em termos de normalidade e beleza? Lembre-se, você, com a graça de Deus, você é sal e luz. Imagine, alguém vai pular de uma ponte, você chega, e ele olha para você. A beleza de sua vida fará com que esse homem seja motivado a pular ou a não pular. Você irradia tanta beleza, tanto gosto por viver, de tal forma que cultura, leitura, empreendimento de vida, gosto de sentir felicidade, gosto de sorrir, de abraçar, gosto de encontrar gente e de ser gente, é tão impactante em você, que se alguém olha para você, diz, olha, quero viver assim.
ou alguém vai olhar e dizer, rapaz, agora eu morro. Você tem graça de Deus. É característica de quem vive a graça de Deus, manter a normalidade e a beleza de viver. Suicídio para crente com graça, nem no pensamento do pensamento. Porque tem graça. Vida é graça, graça é vida bela. Outra característica de quem tem a graça de Deus: não se torna vingador, em hipótese alguma, apesar de ter sofrido o mal de uma pessoa maligna. 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Não é bíblico que é de Deus a vingança? Olha, releve os males que lhe fazem e entregue a Deus a causa e vá viver em paz. Porque quem coloca o ódio no coração não vive. Por isso, alguém lhe fez o mal, que o Senhor lhe dê o pagamento. Vá viver em paz. Bloqueie o seu coração contra o ódio, porque senão nem vive ele, nem vive você. Você vai pagar o mal com o mal. Você tem a graça de Deus. A vingança pertence ao Senhor. E a você pertence viver essa graça feliz e não infeliz com ódio no coração. Outra característica de quem tem a graça de Deus na vida: acreditar de que Deus é presente nas nossas tribulações. Ele diz: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu ministério a pregação fosse plenamente cumprida. Quem tem graça de Deus não se desespera, porque sabe, Deus é presente na tribulação que passamos. Crente com graça é zero de desespero, de praguejamento, de murmuração, como se Deus não existisse nesse mundo e controlasse todas as coisas de forma que o bem haverá de prevalecer, porque Ele é Deus. Então, você tem a graça de Deus. Se tem, revelará esta condição e essa característica: acreditar de que chegou a tribulação na sua vida, também chegou a presença de Deus. Por isso, solidão jamais, plenitude divina constante. Apertou? Talvez não seja a tribulação, seja os braços de Deus cuidando de você. E por último, quem tem a graça de Deus revela a característica de esperar na esperança. O Senhor, versículo 18, me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tem graça, tem esperança. Está tudo acabado, está tudo diagnosticado, é isso, não tem outra saída? Tem sim, esperar em Deus. É o último suspiro, será com esperança em Deus.
É a última oportunidade, será com Deus. Porque tem graça, tem esperança. Esperar na esperança em Deus. É receber o diagnóstico, olhar e dizer, realmente, é isso mesmo. Mas o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Eu vou continuar vivendo apesar do diagnóstico. Eu vou continuar andando, sorrindo, funcionando, com beleza na vida, apesar de tudo isso, porque eu espero na esperança em Deus. Tenho a graça divina. Entrei na escola do Espírito Santo e agora o contentamento contagia toda a estrutura da minha alma, de forma que essas características se revelam naturalmente. A graça somente faz parte de tudo que eu sou e tenho. Isso é Paulo. Poderá ser você também. Está escrevendo seu testamento? Paulo está. Escreva assim. Escreva assim. E termino dizendo, a Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você tem a graça de Deus. Tem a graça somente de Deus. Creia nessa graça, viva essa graça. Você vai orar e Deus vai dizer, a minha graça te basta. Pegue com o Espírito Santo já a folha de matrícula. Porque você haverá de ser contente em ser crente na pessoa de Jesus. E logo, logo, como um rio, começará a brotar essas características. E você poderá ser um novo Paulo. É claro, sem as cadeias que ele trazia. No seu lar, no seu trabalho, na sua existência. Vamos orar. Deus, que o teu povo escute a voz do teu Espírito que diz, a minha graça te basta. Que ele receba os alunos na escola dele, na escola da graça. Nós, os alunos. Que nesse aprendizado se revele esse contentamento. E, é claro, se revelará porque o Mestre Espírito Santo não tem outra educação para nós senão do aprendizado no contentamento em todas as coisas, porque podemos tudo no Senhor. E haveremos, Deus, de revelar esses frutos do Espírito Santo, essas características da graça na nossa vida, para a glória do teu nome, para o bem da tua igreja. A ti toda a honra em Cristo. Amém. Deus abençoe você.